esse é o primeiro vídeo. Vou começar a fazer vídeos com essa plataforma, né, que é para desenvolver aplicativos para Android, que é o Codular. Ele é bastante semelhante com o App Inventor, com o Tuncable, que são baseados sem linhas de programação. Você faz juntando os blocos e ali você monta o seu aplicativo. Então, para você usar o Codular, você tem que criar uma conta. Depois de criar a conta, aí você pode iniciar criando os seus aplicativos. Clicando aqui em criar projeto, você vai dar nome ao seu aplicativo. Como isso aqui é só um teste, só um vídeo para demonstrar, vamos colocar qualquer nome. Vou colocar teste 1. Aqui você pode alterar a versão do Android que ele vai alcançar. O mínimo aqui é 4.4 e vai até a versão 10, o Android 10. Então ele vai funcionar nessas versões do Android. Se for Android 11 ou Android anterior ao 4.4, provavelmente o seu aplicativo não vai funcionar. Vamos finalizar. Ele já vai criar a interface. A interface é bastante parecida com o App Inventor. E aqui no meio, né, tem a tela do celular, é onde você vai visualizar tudo que você vai colocar na tela para aparecer, se é uma tela, se é duas telas. No caso aqui nós vamos usar uma tela só por enquanto. Do lado esquerdo aqui a gente tem várias ferramentas. O layout, que é você colocar, se você quer alinhar os objetos dentro do layout na horizontal, tá aqui horizontal. Aí se você quiser alinhar alguma coisa na horizontal, você arrasta aqui para dentro. Se você quiser na vertical, você arrasta esse aqui na vertical. E se você quiser colocar tabelas, né, para você colocar como se fosse um em cima do outro, do lado, então aí você usa esse outro tipo de layout aqui. Mas não vou mexer aqui no layout por enquanto. Aqui nós vamos pegar o primeiro, que é onde tem várias ferramentas. Aqui a gente tem os botões, onde você clica neles e acontece alguma coisa. Checkbox, onde você marca e acontece alguma coisa. Vamos primeiro colocar um botão. Então é só arrastar aqui para dentro, clicar e arrastar. Ele vai ficar nessa posição. Tudo isso tem como modificar. Vamos agora arrastar um checkbox para ver como é que ele é. Por enquanto eu não vou mostrar ele fazendo nada, por enquanto. Só vamos arrastar, só quero arrastar aqui e mostrar os objetos, né, as opções, os botões mais utilizados. Voltando aqui, label. Esse label é um rótulo, né, que a gente pode colocar títulos, né, acima de cada botão, ou alguma indicação, só como se fosse um título mesmo, como se fosse não, é um título. Barra linear. O que mais aqui que é usado muito? Avisos, né, que você pode colocar notificações no seu aplicativo. Quando você clicar aparece uma mensagem. Esse tipo de ferramenta aqui, ele é invisível. Você só coloca e ele vem aqui para baixo. Fica do lado aqui no caso. Ele é invisível, ele não vai aparecer aqui. Alguns não vão aparecer. O que mais que usa bastante? Textbox. Textbox é uma ferramenta que um objeto que você digita dentro dele e você pode colocar textos ou números. Você pode colocar textos em linhas ou abrir ele mais para colocar textos maiores. Bastante usado também. Voltando aqui do lado esquerdo aqui para as ferramentas,
Vamos ali nos sensores, que usa bastante. Aqui é o timer. Se você quiser fazer alguma coisa que tenha, até você colocar um relógio no seu aplicativo para ir funcionando segundos, minutos e horas, você pode colocar também. Apesar que no sistema do Android já tem um relógio, mas você colocando esse relógio interno, você pode realizar ações de acordo com o tempo. Você escolhe o tempo e ali você cria uma programação para executar tal coisa. Ele também é um componente invisível. Eu arrastei aqui para dentro, mas ele foi aqui para o lado. Então ele não aparece, mas ele só aparece quando for programar lá nos blocos, colocar os blocos. E outras coisas aqui, banco de dados. Quando precisar de fazer alguma coisa que precisar armazenar dados, você vai usar um banco de dados. Então aqui, quando eu comecei a usar ele, eu vi que muito parecido com o App Inventor. Então para mim foi fácil eu me adaptar ao Codular por causa do App Inventor. Agora vamos aqui nos blocos, né? Então aqui está simplesmente essas ferramentas, uma label, um botão, um checkbox e um text box. Invisível tem uma onde cria mensagens, um clock, que é um timer, né? Então vamos lá em cima no canto superior direito, onde tem escrito blocos. Nós vamos lá para a área dos blocos. Então ele abre totalmente aqui sem nada, porque você está começando o aplicativo desde o início. Aqui do lado esquerdo tem várias ferramentas de lógica, de controle, matemática, de texto. Então a gente usa bastante de controle, lógica, de matemática, de texto. Quase todas, né? Quase a maioria a gente usa bastante. Listas, dicionário que eu até hoje não usei. Color, eu usei pouco. Variáveis, usa também bastante. Procedimentos também. Então aqui embaixo, mais embaixo, tá todos os componentes que eu acrescentei lá no início, na tela do celular. Que é uma label, um botão, um checkbox, um text box, notificação e um clock, que é um timer, né? Então quando eu clicar aqui embaixo em algum deles, do outro lado aqui, do lado direito deles, vai ter os tipos de opções que eu tenho, que eu posso fazer com esse componente. Bastante usado aqui é o label, é a parte aqui do texto. Cadê? Aqui. Texto. Onde eu posso modificar o texto e outras opções aqui. Eu posso colocar ele, quando clicar nele vai fazer alguma coisa, e no App Inventor até hoje não vi essa opção lá, mas aqui nesse Codular tem. Então se eu clicar em cima da label, eu coloco esse bloco, que é um bloco click, é um evento, né, que vai acontecer alguma coisa, e quando clicar nele, ele vai acontecer alguma coisa, modificar, abrir uma janela, fechar uma janela, ocultar um botão, desativar um botão, e assim vai. Pode ser qualquer coisa. Mesmo que não tenha linhas de programação, é necessário que você entenda um pouco de programação, a lógica de programação, para você entender a lógica de você fazer alguma coisa para ter outro resultado. Então é necessário a pessoa, primeiro de tudo, né, ter na cabeça pelo menos um mínimo dessa lógica, né, de programação já aprendida. Então vamos lá, vamos pegar o botão aqui, vamos fazer ele também. Ele tem o evento click, vou colocar aqui. Então quando eu apertar no botão, eu quero que faça alguma coisa. Vamos colocar as coisas mais simples primeiro.
aqui não tem nada aqui dentro, então se eu clicar lá, ele não vai fazer nada. O que eu quero que aconteça? Eu quero que quando eu clicar no botão, vai aparecer um nome diferente lá no na label. Para acontecer isso, eu venho procurar aqui esse bloco aqui, ó, label test, que é texto, né? Então eu quero que quando eu clicar, mude o texto lá. Aí eu venho aqui em cima, essa opção de texto. Aqui já tem esse bloco que vem vazio. Eu quero que quando eu apertar vai aparecer alguma coisa, algum nome diferente, né? Colocar assim essa frase: estou usando o Codular. Só isso, só essa frasinha. Pode ser qualquer coisa para testar. Coloca aqui dentro, ele vai encaixar. Então a primeira ação no meu aplicativo já está feita. Então se eu compilar o projeto e colocar lá para executar no celular, quando eu clicar nesse botão, tá aqui na frente, quando eu clicar aqui com o dedo lá, ele vai aparecer aqui no text box essa frase que eu coloquei aqui, ó: estou usando o Codular. Para testar isso, né, a gente quer ver as coisas funcionando, né? Eu tenho duas opções. Como eu estou no computador, fazendo no computador, eu tenho um emulador de Android. Ele pode rodar vários aplicativos no Android. Então, através desse emulador, eu posso executar esse aplicativo e testá-lo antes de instalar no celular. Vamos lá clicar aqui onde estão os aplicativos e ele está aqui entre os aplicativos, está aqui a janela. Então está aqui tudo que eu coloquei lá no Codular: um label, text box, um checkbox e um text box. Então eu vou clicar aqui no botão com o mouse, porque como está no computador, mas se fosse no celular seria com o dedo, e vai aparecer aqui aquela frase que eu coloquei. Olha lá, estou usando o Codular. Então aí já começa essa lógica da programação, de quando você quer que ele realize alguma coisa, você vai juntando aqueles blocos lá. No começo é simples, tem que ser coisa simples para a gente conseguir fazer e já obter um resultado. Não adianta pegar coisas complexas, de vários blocos, e ali você ficar perdido no que está acontecendo. É bom começar desde o início mesmo, para quem quiser ir aprendendo, né, vai aprendendo passo a passo e vai descobrindo as ferramentas e o que elas podem fazer. Então esse é o primeiro vídeo. Espero poder continuar, né, os vídeos seguintes. Depende muito da visualização desse primeiro vídeo. E se der tudo certo, vou fazendo mais outros vídeos dando sequência.